boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos envolva nesta noite gelada para aquecer os nossos corações. Hoje nós vamos conversar sobre algo que todo mundo busca na farmácia, mas que não se compra, que são os remédios da alma. Emmanuel, ele já dizia: atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A medicina cuida do corpo e o evangelho cuida da alma. E quais são as doenças da alma? E quais são os remédios para essas doenças? O egoísmo é o câncer da alma. O câncer é a indiferença ao sofrimento alheio, ao sofrimento do meu próximo. O orgulho, o rancor, a ignorância e os vícios contribuem para que tenhamos muitas outras doenças da alma. Devido à nossa inferioridade, podemos desenvolver uma depressão, uma ansiedade, síndromes diversas, não que elas sejam sempre baseadas nessas causas, mas muitas vezes o são. E quais são os remédios que podem curar a alma? Aqui nós temos, e na noite nós vamos mostrar 6 essências, tem muitas mais. Vou abordar 6 essências para transformar e elevar o espírito. A primeira dela é a fé raciocinada. É a fé que ilumina a mente e fortalece o coração. Não é crença cega, mas a confiança construída sobre a razão, a experiência e o amor ao conhecimento. É o antídoto contra o medo e a dúvida que paralisa na alma. A fé raciocinada, junto com a oração, ela, como diz Joana de Ângeles, é o antibiótico da alma. Então, muitas vezes nós vamos ao médico e eles nos dão antibiótico quando a coisa é um pouquinho mais séria. E a fé raciocinada é um dos remédios mais potentes e é o antibiótico da alma. É a fé que raciocina, que entende que nada acontece por acaso. Quando nós temos convicção de como funciona toda a questão espiritual, nós não ficamos nos lamentando diante de uma dor. Nós entendemos que aquilo é algum motivo que se apresenta para que a gente consiga evoluir. A partir da dor, nós desacomodamos e vamos em busca da solução. Quando a ansiedade aperta o peito, o remédio é repetir: amanhã cuidará de si mesmo. Hoje basta o seu mal, disse Jesus em Mateus. A fé, a oração, ela fortalece o ânimo, eleva o pensamento, afasta influências negativas e abre o coração para receber o auxílio espiritual. Assim o é aqui, assim o é quando nós não sabemos o que fazer com alguém muito caro para a gente
e que não temos muitas ações a não ser orar. As vibrações chegam, a ansiedade se ameniza, a pessoa se fortalece e todos, quando estão em situações assim, inclusive hospitalizados, pedem orações. Aqui também, aqueles que chegam em espírito e que recebem a oração, eles recebem esse antibiótico e eles conseguem se melhorar para se curar das suas falhas. Orar é louvar, é agradecer e pedir pela gente e pelos outros. O outro remédio que nós temos, que é o segundo, que eu coloquei aqui não necessariamente em ordem de importância, o perdão. O perdão não é fraqueza, é a maior prova de força que uma alma pode oferecer. Liberta quem perdoa muito mais do que quem é perdoado. É o remédio que dissolve o ressentimento e restaura a paz interior. Então, o maior veneno da alma se chama ressentimento. E é um veneno que vai nos matando dia após dia e muitas vezes vira câncer. Tá? E o Chico Xavier dizia que perdoar é o remédio que cura quem toma, não quem recebe. E muitas vezes foi falado aqui por vários irmãos que o perdão ele liberta a gente da pessoa que nos magoou. Porque quando eu não perdoo, eu fico com aquela pessoa no pensamento manhã, tarde e noite. E às vezes acordo pela madrugada remoendo todos os ressentimentos e mágoas. E aquilo vai corroendo a nossa alma, adoecendo de tal maneira que muitas vezes envenena tanto que nós morremos, mesmo estando vivos aqui em corpo, nós morremos por dentro. Não tem mais sentido. A mágoa, ela enferruja a alma. O perdão lubrifica. Como tomar esse remédio? Aqui a indicação é: para que a gente toma esse frasquinho aqui do perdão? Para feridas antigas, para mágoas guardadas e corações aprisionados pelo passado. Pode ser dessa vida e pode ser de outras tantas vidas. Quantos irmãos chegam aqui com mágoas de outras encarnações, procurando as suas vítimas de obsessão ou enfim. O que a gente deve fazer? É indicado para isso. E como tomar? 3 vezes ao dia. Como? Pela manhã, principalmente, né? Devemos orar por quem te feriu. Orar por quem te feriu. Depois, desejar o bem dessa pessoa. E depois cumprimentar inclusive essa pessoa quando a encontramos. São 3 doses diárias. E orar pode ser repetido, tá? Quantas vezes quiser, não vai fazer mal para o espírito, para a alma, se tomar demais. Perdoar não absolve quem errou, liberta quem perdoou. Então o perdão, ele é o bálsamo que cicatriza feridas espirituais de muitas encarnações. Alguém tem que
cortar o ciclo do ressentimento. Sejamos nós aqueles que mudam o rumo da história. O terceiro remédio é a caridade. A caridade é o amor em ação. Não se limita à doação material, é a generosidade do olhar, da escuta, da presença. Lembremos aqui que a caridade, muitos se reportam na caridade como matéria, como dar um alimento, uma roupa, um dinheiro, um remédio. Mas esta é a caridade que mais fácil é feita. Mas olhar com ternura para uma pessoa, olhar com generosidade, escutar a pessoa, mostrar a presença para aquela pessoa que necessita muitas vezes. Cada gesto de bondade cura tanto quem recebe quanto quem oferece. É o remédio mais poderoso contra o egoísmo e a indiferença. Então nós vimos que o egoísmo é o câncer. O remédio para o câncer é, então, a caridade. Quando eu faço o bem, eu me sinto bem. O remédio, ele é mais potente, né, que Jesus colocou à disposição. Tanto é que se diz, fora da caridade não há salvação. E ele disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas por que a caridade cura? Porque quando eu cuido da dor do outro, eu esqueço da minha dor. Esqueço por alguns minutos, e esses minutos podem virar horas, e essas horas viram paz para o meu espírito, para a minha alma. O que é caridade além da matéria? É aguentar o parente difícil sem revidar. É ouvir alguém sem olhar para o celular, porque hoje a gente tem, até dentro de casa, né? Não se ouve mais. Muitas vezes se fica com aquele aparelho e se vai ouvindo e ninguém ouve ao certo. É dar um bom dia para quem te ignora. O vazio da alma se enche quando a gente se doa. O espírito, ele rompe com o egoísmo e purifica o seu coração. É através da generosidade, que é doar sem esperar retorno, que eu pratico a caridade. Eu pratico a caridade quando eu sinto com o outro, que é a compaixão, e quando eu ajo pelo bem comum, que é o serviço em prol do outro. O outro que talvez eu nem conheça, o outro que talvez nem saiba quem eu sou, porque não temos que alardear o que estamos ajudando. Como Jesus dizia que uma mão não tem que saber o que a outra faz, né? O quarto remédio. O quarto remédio é o desapego. É viver sem ser escravo das ilusões, das tentações. É o desapego que proporciona a leveza. Desapegar não é abandonar, é aprender a possuir sem ser possuído, desde um relacionamento. Hoje o feminicídio aumentou incrivelmente porque as pessoas tomam posse das outras. Acham que a propriedade sua a pessoa. E quando rompem um relacionamento, não aceitam perder aquela propriedade que construíram na sua mente. Então, quando eu amo, eu não cobro. Quando eu amo, eu liberto. Amar é libertar. É como amar um filho, que é o amor mais próximo de Jesus,
e se liberta ele para o mundo, para ele voar sozinho. É a arte de fluir com a vida, aceitando que tudo muda e que a felicidade não depende do que temos, mas de quem somos. O desapego liberta a alma das correntes do medo da perda, inclusive da morte aqui. Quando eu sou muito apegada às pessoas, e nós, digamos assim, os familiares o somos, com certeza se sofre mais no desencarne. Claro que a gente vai chorar, vai ter dor, vai sentir saudade, mas quando a gente vê aquela pessoa com muito apego, a gente vai sofrer mais, porque a gente não está acreditando realmente que a vida continua em espírito. E a gente tem que falar mais sobre isso, sobre o desapego da carne, não só dos bens, porque a gente fala muito aqui dos bens, né? Eu quero desapegar. Tanto é que agora o termo da hora é desapego, para vender coisas usadas. Desapego. O desapego, ele não é só nessa questão da matéria. Ele é questão de pessoas, de sentimentos e de tudo o que nos envolve. O quinto remédio é o trabalho. O trabalho, ele dignifica o homem, como existe um ditado. Ele constrói, ele purifica o espírito. O corpo e mente vazios viram casa para espíritos tristes. Tem outros ditados que se diz de forma um pouco diferente, mas significa a mesma coisa. Quando eu não tenho trabalho, a minha cabeça é ocupada por frivolidades, por coisas que não me fazem bem, por pensamentos que atraem irmãos ignorantes, que me levam, às vezes, pelo meu livre-arbítrio, a outros caminhos. Então, quando eu trabalho, eu não tenho tempo de pensar em bobagens. Isso o trabalho dignifica. O trabalho, ele estrutura também a vida da gente e transforma a vida da gente. Porque com o trabalho, a gente também tem mais conforto dentro de casa, consegue mais educação comprando um livro, consegue mais saúde pelo trabalho. Muitos trabalham bastante e não têm todos esses direitos, mas a gente sabe que pelo trabalho a gente pode sim alcançar tudo isso. Não como uma obrigação, mas como vocação. Então, para os nossos filhos, deve-se dizer: escolham um trabalho que lhes agrada, para que o trabalho não seja obrigação, e sim prazer. Porque aquele que faz as coisas com prazer, as faz da melhor maneira possível. Às vezes chega a ser uma diversão trabalhar, para quem gosta muito daquilo que faz. A expressão concreta do que viemos fazer neste mundo, o trabalho deve ser. É o remédio contra a ociosidade da alma e o vazio existencial. Cada esforço consciente é uma semente de realização. Nós preenchemos a nossa vida. Nós levantamos todo o amanhecer com um objetivo existencial de contribuir de alguma forma para o local e o planeta onde estamos vivendo. Para que ele é indicado? Para momentos de estagnação, para a falta de propósito e para a sensação de inutilidade. Muitas vezes pensamos: o que será que eu estou contribuindo? Eu acho que eu não estou contribuindo com nada. Então vamos trabalhar. Trabalhando,
nós vamos perceber a importância que nós temos, tanto para a família quanto para a sociedade. O sexto remédio, que é o último que eu coloquei aqui, além de outros que teriam, né? Como os remédios físicos, nós temos uma imensidade aqui também. Então, o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é um indício de toda a sabedoria. O autoconhecimento revela padrões, cura feridas ocultas e desperta potenciais adormecidos. É o remédio mais profundo, pois só quem se conhece pode de fato se transformar. Eu posso aparentar uma pessoa e ser outra. Quem é que conhece a mim mesmo? Eu. Às vezes, ontem até nós falamos, né, no grupo de estudos da casa, sobre essa questão do pensamento oculto. Nós não conseguimos esconder em espírito dos nossos irmãos desencarnados o que nós pensamos. Nós podemos esconder no físico, mas não no espírito. E nos conhecer faz com que nós possamos ir lá nas profundezas dos nossos sentimentos, encontrar causas que me geram pânico, por exemplo, que me geram ansiedade e que geram outras tantas doenças da alma. Por isso a importância da meditação, para que possamos olhar e sentir o nosso corpo. É um autoexame importantíssimo. É o remédio, então, mais profundo. E eu diria aqui que examinar a própria consciência é reconhecer as falhas e buscar a melhoria para que toda a cura interior aconteça. Quando nós nos olhamos pela manhã no espelho, ou quando vamos sair, nós olhamos para ver se a nossa aparência está toda ok, né? Para sairmos. E por que nós não olhamos também para ver se está tudo ok lá dentro? Nós olhamos para o externo e o interno. E o autoconhecimento é um espelho interior. É um espelho que eu posso até treinar e ir à frente desse espelho e olhar bem lá no fundo dos olhos. Quem sou eu? O que eu tenho que melhorar? O que ainda eu preciso burilar? Porque esse autoconhecimento, que é o espelho, enfim, do nosso interior, ele revela as nossas sombras e também as nossas luzes. E além do autoconhecimento, que é olhar para dentro, reconhecer essas sombras e luzes, crescer com consciência, transformando as limitações que nós temos em aprendizado, vivendo com autoridade, alinhando os verdadeiros sentimentos do eu, nós temos o estudo junto com isso. Porque quando nós estudamos, que é o estudo, né, o conhecimento e o autoconhecimento, quando eu busco o conhecimento, também eu estou usando de um remédio que é uma vacina para a ignorância. Os remédios, enfim, da alma, que aqui hoje apresentamos, eles não são obrigações. Eu só vou tomá-los se eu quiser. Eles são convites. Convites para que nós possamos nos transformar em seres melhores, mais livres, mais luminosos.
A sabedoria é saber qual remédio eu devo tomar. Mas o amor é ter coragem de tomar todos os dias esses remédios. Portanto, a farmácia que não pode faltar nas nossas casas é a fé e a oração, que é a fé raciocinada e a oração, para acalmar a ansiedade. Deus está à frente. A ansiedade é a alma preocupada com o amanhã. É acalmar a ansiedade sabendo que Deus está no comando de tudo e que nada posso fazer para mudar o rumo de algumas coisas. O segundo, então, remédio, o perdão, para curar os ressentimentos que viram, sim, naquele câncer da alma. A caridade, para encher o vazio existencial. O desapego, para ter leveza. O trabalho para afastar a ociosidade. E o conhecimento e o autoconhecimento para nos curar por dentro. Como é que se consegue essa receita? Seguindo as instruções que foram dadas hoje. E que a partir de hoje, a gente não deixe de faltar nenhum desses remédios em casa. Porque a alma saudável atrai vida saudável. Então, era essa reflexão, que Jesus nos envolva e nos dê forças para sermos a nossa melhor receita. Muita paz a todos.